Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos mostrar a fonte digital Smart IPS 3608, uma fonte de 8 amperes até 36 volts ajustável e com vários recursos. É um modelo da Finis. Vamos dar uma explorada aqui e verificar o que ela tem de bom. É uma fonte de bancada com uma ótima capacidade aparente, né? Vamos aqui a fontezinha, bem bacana, e uma caixa com acessórios, provavelmente aqui os cabos da fonte, né? Vamos dar uma olhadinha. Vem um cabo de força, vem um cabo de força modelo europeu aqui, eu vou ter que trocar, né? Esse modelo aqui não é bom pra gente, mas dá até para botar um adaptador. Veio um cabo preto e um vermelho, que é a pino banana com garra, já acompanha ela. E um cabo USB-C, provavelmente para atualização de firmware. Vem um manualzinho também, um manual em chinês e em inglês, ok? Não tem português no manual, mas é dentro daquele padrão que a gente já conhece aí da Finis. Bem completo, com bastante informações, ok? Então vamos dar uma olhada nela. Ela tem uma frente bem bacana, um display. Esse display aqui, ele é móvel. A gente consegue ele posicionar, fazer uma inclinação aqui para ficar com a leitura melhor. Os bornes banana aqui, fêmea, são dourados. Tem uma saída aqui USB-A e uma outra USB-C. O que é interessante, né? Porque você pode fazer carregamento, por exemplo, de celular diretamente aqui, por conta dos protocolos que ela usa. Saídas de ventilação laterais, o fan aqui de ventilação, tem um outro USB-C aqui atrás, certamente para atualização de firmware, a chave geral com fusível e a entrada AC. Aqui também na lateral outra área de ventilação. Ela é feita com material metálico, a caixa é de metal. Bom pessoal, vou ligar agora aqui a fonte. Liga-se aqui atrás na chave geral. Ela vai indicar aqui na frente se está com a saída ativa ou não. Está vermelho aqui porque a saída não está ativa. Aqui ele pede para você colocar a linguagem. Vou botar aqui em inglês, não tem português, tá? E dá um OK aqui no botão central. Tudo aqui no encoder. A gente já vê aqui que tem a primeira medida aqui de tensão, a segunda de corrente, a terceira de potência. Além disso, ela também mostra a temperatura interna e os ajustes de tensão e corrente. Está ajustado para 10 volts, corrente para 5 amperes. São os limites, já que ela trabalha com diversos tipos de proteção. Ok? E, além disso, dá para medir também, por exemplo, capacidade e energia em ampere-hora e watt-hora. Tá? Além do tempo decorrido para fazer essas medidas aqui. Você pode resetar para fazer uma medição, por exemplo, de consumo de algum determinado produto que utilize tensão contínua. Ok? Então, vamos ver o que a gente consegue mudar aqui. Rodando o encoder, a gente muda o tipo de display. Esse display aqui já mostra a corrente, a tensão e o consumo e o tempo da saída USB-A e a mesma coisa para USB-C. Que é bem legal também, que a gente pode medir aqui o consumo de algum dispositivo aqui, por exemplo, um carregamento de bateria, alguma coisa do tipo, tanto no USB quanto outro nesse menu aqui específico para essas duas saídas, tá? Depois voltamos aqui para original. Indo adiante, temos aqui também um gráfico que vai mostrar graficamente aqui a variação de tensão e corrente na sequência. E voltamos para a página principal. Para fazer qualquer tipo de ajuste, eu posso chavear aqui, ó, nesse botão V/A, e ele vai alertar ali e eu corro com as setas aqui, vou botar, por exemplo, 20 volts, 30 volts. Posso fazer o ajuste aqui. Aperta VA novamente, ajusta a corrente, aperta VA novamente, você sai, ok? O Run Stop, se eu der Run, ele fica verde aqui embaixo e a saída está habilitada com essa tensão aqui, 20 volts, que foi o que eu ajustei. Stop, ele para.
Aqui você também tem as memórias, você pode ajustar preset de tensões e correntes, olha, em M1, M2, M3, acho que são 6 memórias aqui, isso, 6 memórias que você pode fazer, ok? Em Systems você tem a linguagem, em inglês ou chinês, a intensidade de brilho, a intensidade do volume do bip. Se você quer ligar ou desligar as medições internas dela, que ela vai ficar trabalhando com as medições, acumulando estatísticas, sim ou não. O endereço de comunicação aqui, que vai de 1 até 255, dependendo da comunicação que você faça com a saída aqui da USB traseira. E o tipo de estilo aqui, se é escuro, que está em dark, ou claro. Deixa eu pressionar aqui para light, aí ele muda para esse outro formato, ok? Você pode escolher o tipo de padrão. Vou deixar em dark. Muito bem. Voltando aqui para o menu principal, você retorna para a tela original aqui de início, ok? Então vamos fazer uns testes com ela, medir um pouco a carga para ver se ela suporta efetivamente os 8 amperes, medir o ripple também, ver a qualidade de saída dessa fonte. Bom, pessoal, vamos primeiro fazer um teste de tensão aqui e comparar com o multímetro, ver quanto é que ele mede aqui. Vou botar 10 volts de saída e a gente vai aumentando, tá? 10 volts mediu 9989, aproximadamente 999, né? Vamos aumentar, a gente escolhe aqui, bota na tensão e aumenta aqui 20 volts, 1998, 30 volts. Deixa eu botar no automático aqui o range, 2999. 36 volts, que é o máximo dele, 35.99. Ok, bem próximo, a diferença mínima ali na medição. Ok, outro teste que a gente pode fazer é medir a corrente. A gente vai simular uma corrente máxima aqui, controlada. Então vou botar uma tensão, primeiro, uma tensão aqui de 5 volts. E a corrente, a gente coloca aqui, por exemplo, 100 miliamperes, tá? Ok, 100 miliamperes. E a gente vai colocar um curto controlado aqui com a medida direta no multímetro. Vamos botar aqui para 100 miliamperes. Escala de miliampere. Pode começar aqui por a escala de ampere, ver quanto ele mostra primeiro. Ligando. Olha lá, deu 100 miliamperes. Vamos aumentar para 200 miliamperes, ok, 300, 400, 500, ok, vou botar 1 ampere agora, ok, 1 ampere, agora vamos subindo aqui, 2 amperes, 3, 4, 5. A ventoinha dela já ligou, ok? 6 amperes, 7 amperes, 8 amperes, ó. Ok, 7994. Reduzindo rapidamente para 0, desligando. Bom, pessoal, para a gente ver a parte gráfica, a gente roda aqui para o lado e vê a parte gráfica aqui. Ele vai ficar mostrando tensão e corrente no tempo. É bom para a gente ver alguma variação, alguma coisa do tipo. Repara só, eu vou dar uma ligada aqui. Ele está com 5 volts 1 ampere, né? Então vou dar uma ligada. Aí ele bota aqui que já está com a saída de 5 volts 1 ampere. Ali já subiu, porque eu coloquei lá 5 volts, subiu para a linha de 5 volts, ok? Se eu parar aqui, der um stop, ele vai cair para 0 ali. Caiu para 0. E assim a gente pode monitorar graficamente o consumo aqui de corrente e a linha de tensão, se houve flutuação na tensão durante a alimentação do sistema, ok? É possível também a gente ajustar aqui a corrente e a tensão direto dessa tela. Apertei VA aqui, eu posso ir trocando aqui, ó, aumentei para 15 volts. Se eu ligar um run, ele vai lá em cima agora, ó, em 15 volts. Está sem consumo aqui, está sem carga, a linha de corrente está lá embaixo. Ligando a corrente aqui, ele já assume lá uma posição maior, lá no alto.
Uma coisa interessante é que eu posso travar as condições de tensão e corrente pressionando o run stop continuamente por mais de 2 segundos. Ele congela para evitar que haja algum tipo de acidente de troca aqui de valor de tensão ou corrente. É uma maneira de segurar o valor. Vou dar um stop aqui, a tensão vai descer para um valor menor. Okay? Você também pode ajustar os valores aqui, se você quer usar uma das memórias, tá? Por acaso aqui está na memória M2, né? E apertando esse botão de OK aqui do encoder, você zera a estatística para limpar a tela, né? Foi o que acabou acontecendo agora que eu pressionei aqui direto. Com as setinhas eu posso trocar aqui, ó, M1 e M2, eu posso variar e trocar que tem o tempo aqui de leitura de 0,1 até 0,5 segundos. Vamos fazer uma experiência em 0,5, ver como é que ele liga isso. Eu vou ligar aqui. Ó, o tempo fica bem mais lento. É a resolução do tempo dessa medida. Ele fica mais lento em 0,5, para que ele rastreie com maior precisão aqui num tempo mais longo. Okay? Isso tudo você pode ajustar aqui diretamente pelas setinhas. Bom, pessoal, agora eu vou fazer um teste de Ripple. Eu coloquei o osciloscópio aqui. A gente sabe que medir Ripple corretamente é bem complicado. Parece simples, mas não é. Ainda mais num ambiente de laboratório com uma série de fontes interferentes. Nós vamos medir sinais da ordem de milivolts, sinais com frequência acima de 0 Hz e amplitudes muito baixas. Com isso, os próprios equipamentos que geram campo eletromagnético em volta vão gerar campos maiores do que, muitas vezes maiores do que do Ripple. Então fica complicado. Eu ajustei o osciloscópio para fazer uma medida em valor médio, isso diminui bastante a questão do ruído ambiente. Fiz um acesso aqui no osciloscópio da ponta direto aqui nesse ponto, com o menor cabo possível de aterramento, né? Na verdade eu até tirei a garra de aterramento, eu estou acoplando aqui direto nesse BNC com um fio bem curtinho. Isso deve melhorar um pouco a qualidade do sinal. Eu vou botar uma carga inicial de 1 ampere e nós vamos subir até 8 amperes e observar o que acontece. A gente pode ver aqui já algum ruído base aqui, chamado baseline, com algum tipo de ruído. A configuração do osciloscópio é em acoplamento AC, de preferência com o filtro, para cortar frequências acima de 20 MHz. Isso diminui bastante. Eu vou ligar a fonte sem carga com 10 volts, ok? E vamos ver. Ok, sem carga, 10 volts na saída, ela já mostra um Ripple aqui, pico a pico, em torno de 40. Vamos dar um stop aqui. Deu pico aqui de 48 milivolts pico a pico, o que dá 24 milivolts de tensão de pico de Ripple. Ok, 24 milivolts é bastante baixo. Agora eu vou botar carga, né? Vou liberar aqui o osciloscópio e vamos botar 1 ampere direto. Ok, liguei 1 ampere. Há uma tremulação maior. A média continua naquela faixa mesmo, não aumentou muito. Vamos botar 2 amperes. Aqui já está dando pico de 56, pico a pico, né? Vamos botar 3 amperes. Subiu mais um pouquinho, 4. A diferença é muito pequena. 5, 6. 6 amperes a gente vê também o aumento do ruído de alta frequência, que são esses risquinhos aqui que aparecem em função de ruídos da frequência de chaveamento, já que essa é uma fonte chaveada. Mas a gente vê o Ripple aqui também aumentando, fazendo pico aqui, pico a pico de 70, o que dá 35 milivolts de pico. Vamos para a máxima corrente dele, que é 8 amperes. 8 amperes, eu vou dar um stop aqui. A gente teve 75 pico a pico, o que dá 37,5 mais ou menos de tensão de pico no Ripple. Isso com 8 amperes, ok, pessoal? Soltando aqui novamente e baixando. A fonte aqui já ligou a ventoinha, obviamente. Eu estou drenando 8 amperes. A gente vê aqui também pelo painel dela a indicação. Vamos baixar aqui 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fisicamente deu para ver bem ali. Se eu aumentar essa escala, a gente ampliar um pouquinho aqui, ó, é que ele trepida muito. Esse é 1 ampere. Ó. Repare. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mexer um pouquinho na frequência horizontal aqui para a gente ver. Fica muito
grande aqui, fica mais difícil até para trigar, fazer o trigger aqui. Ok, assim talvez fique melhor. Com 8 amperes, ok? Dando um stop, a gente analisa. Vou desligar aqui a carga e a gente vê. Esse desenho aqui é o ruído do Ripple. Esses outros ruídos internos que dão os picos aqui são os picos de frequência de chaveamento. São altas frequências que fazem esse tipo de interferência. Ela deu no máximo aqui em 8 amperes 35 milivolts de pico de Ripple, o que é aceitável para esse porte de fonte, ok? Agora, fazendo a análise DC, aqui a análise AC, né, que seria de Ripple, a gente trocando aqui para análise DC, nós vamos botar 10 volts, já está 10 volts, e vamos olhar a manutenção da tensão com a carga, ok? Eu vou botar uma carga inicial de 1 ampere, vou liberar aqui o sinal, está lá, esse sinal aqui indicando os 10 volts aqui de tensão que eu coloquei aqui na fonte, já está ligada, ok? Vou ligar a carga, a gente nota ali uma pequena flutuação no traçado, mas constante, mantendo a mesma tensão. E vamos subir aqui a corrente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 amperes. E a tensão se mantendo 9,9 volts no osciloscópio, sem perder a linha de 9,9 volts, aproximadamente 10 volts, ok? Tá aqui, ó, 7,9 amperes direto na fonte. Desligando, ok. Tempo bastante estável. Resta saber se ela suporta isso por um período prolongado. Esse teste a gente não consegue fazer aqui agora, mas dá para fazer com o tempo. Se ela suporta essa potência máxima teórica de 285 watts, que seria a tensão máxima de 36 volts por 8 amperes. A gente pode até botar aqui os 36 volts. O limite dela de corrente já está em 8,2 amperes, está ok. E ela está ligada. Muito bem, vamos começar com 1 ampere. 1 ampere eu tenho aproximadamente 26 watts, porque eu estou com 26 volts. Vamos botar 36. Segundo o fabricante, é 285 watts a potência máxima. Então, a gente vai chegar rápido nele, né? Estamos com 1 ampere. 2 amperes foi a 71 watts. 3 amperes, 107 watts. 4 amperes, 143. 5 amperes, 179. 6 amperes. E o traçado lá no osciloscópio, ok, pessoal? Constante. 7 amperes e 8 amperes. 8 amperes, mantendo a tensão. 35,9, 36 volts, mantendo lá. Está com 8 amperes, 287 watts, ok? A potência máxima dela está sendo entregue perfeitamente. Ok? Resta saber, como eu já disse, o tempo, se ela suporta 285 watts em regime permanente. Tá? Isso a gente avalia com o uso. Mas a princípio, nos testes diretos aqui, ela conseguiu atingir e com um Ripple bastante aceitável. Ok? Vamos lá, em termos de especificações, pessoal, que eu não li aqui, ela tem 13,8 centímetros por 21,4 centímetros aqui, 13,8 e 115 de altura milímetros, ok? O peso aproximado 1,5 kg. O visor aqui do display tem 2,8 polegadas de tamanho. A entrada dela é de 100 volts a 240 volts AC, ou seja, ela é a chamada bivolt, qualquer tensão nessa faixa ela vai trabalhar. Carcaça metálica, termicamente eficiente, com sistema de refrigeração interna. Os bornes frontais para saída DC são dourados. Saídas para carregamento rápido USB-C e A. Além disso, a saída dela de 0 a 36 volts com até 8 amperes, 285 watts no máximo. Okay? Ajuste de tensão com resolução de 0,01 volt e corrente de 0,001 amperes. Proteções, ela tem proteção de subtensão, sobretensão
sobre corrente, sobre potência, sobre temperatura e entrada com polaridade invertida e injeção reversa de saída e curto-circuito, ok? Essas portas USB A e C suportam os protocolos mais atuais aí de carregamento rápido. Por exemplo, o PD 3.0, o QC 2.0 e 3.0 e o Huawei FCP, SCP, AFC. Ou seja, quase todos os protocolos de carregamento rápido ela consegue comunicar. De forma prática, aqui o visor colorido mostra tensão, corrente e potência, permite alterar os modos que a gente já viu aqui, para modo gráfico ou numérico, ajuste fino via o knob aqui com o encoder e alternando com os botões das setinhas, botões dedicados para ativar e desativar a saída DC, que é bastante útil para os testes, 6 presets para você ajustar 6 fontes diferentes de corrente e tensão já memorizadas. Em termos de pontos positivos, eu acho que ela tem uma boa resolução de ajuste e leitura, que proporciona a gente fazer até um ajuste fino. A construção parece bem sólida, com essa carcaça metálica. A interface dela é bem moderna. E para concluir, eu creio que a Finisce IPS 3608 acaba oferecendo um bom conjunto aí, bem interessante, com recursos modernos. O valor é bem competitivo, que é ideal aí para robistas, laboratórios pequenos, projetos de eletrônica, com centro de placa. Então, se você busca aí uma fonte com boa faixa de operação, uma interface digital moderna, com bastante recursos, controles finos, essa daqui creio que seja uma ótima candidata. Eles tinham aquele modelo que era só um módulozinho, bem bacana também, que você acoplava a uma fonte externa, seja ela chaveada ou linear, para você ter todo esse controle que essa daqui tem com a sua fonte, a sua própria fonte. Aqui já é o conjunto completo, né? Colocaram basicamente aquele modo com mais recursos, inclusive aqui com essa possibilidade, né, de você ajustar aqui a inclinação, já com a fonte totalmente integrada no conjunto só, conjunto relativamente compacto e leve, 1,5 kg, porque é uma fonte chaveada, não é fonte linear. Ok, pessoal? Então essa é a Finisce IPS 3608, vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse de dar uma olhadinha. Se gostarem desse review, dessa nova fonte de bancada, clique no like, não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.